será que realmente isso que você gosta de fazer tem relação direta com o dinheiro? Porque eu entendo que pode ter uma relação indireta com o dinheiro. É, mas, por exemplo, o meu cunhado, ele uma vez eu estava conversando isso sobre com ele e eu entendo o porquê ele me respondeu isso, mas talvez nem ele tenha essa consciência, porque ele é muito corrido, ele faz muitas coisas durante o dia, tá mexendo no telefone em todo momento. E aí eu perguntei para ele o que ele gostava de fazer realmente, né? Porque a gente precisa ir na direção do que a gente gosta de fazer. A gente não pode esperar quando eu tiver 50 anos, não sei, quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Não, consegue, comece a fazer o que você gosta agora. E aí ele falou que gostava muito de pegar a estrada com moto, que ele gostava muito disso, né? Eu entendo que talvez pode ser que naquele momento que ele está na moto e está na estrada, ele se desconecte de toda aquela confusão que ele vive na maioria dos dias dele. Então ele pode ter um entendimento disso, que o desconectar e estar presente com ele mesmo pode ser algo que ele goste de fazer. Talvez não seja necessariamente motos, talvez seja, mas talvez não seja. Talvez seja essa sensação. Então, isso é um start para você parar para pensar. Porque, por exemplo, o meu cunhado faz isso e talvez a gente colocando assim, quando a segunda pergunta eu vi, será que isso é sobre dinheiro? Não diretamente, mas indiretamente sim. Por quê? Porque ele precisa de uma moto, ele precisa de dinheiro para pôr a gasolina e precisa do dinheiro para o tempo livre para ele fazer isso, certo? Só que ele poderia ter muito dinheiro e não saber se era isso que ele realmente gosta de fazer. Então isso é importante, porque eu tenho uma história para contar agora, falando um pouco mais sobre isso. Será que é sobre dinheiro? Que eu participava de um grupo de mastermind, né, onde tem vários empresários, e a gente se reunia para a gente tentar fazer negócios novos, para a gente tentar evoluir, né, a forma de pensar, então colocar pessoas de mercados diferentes para tentar fazer com que a gente criasse coisas novas. E no primeiro dia lá do Mastermind, a gente vai meio que se identificando, vai falando um pouco mais do que você faz, o que você gosta de fazer, o que você empreende com o quê, enfim, qual que é o seu objetivo que você está dentro do grupo e tal. E aí chegou um cara que o nome dele também era Fernando, e ele falou assim que ele estava no grupo porque ele queria abrir o leque dele para novos negócios. E ele contando um pouquinho da história de vida dele, ele falou assim, sabe o que acontece? Eu, desde moleque, desde novo, tudo que eu fiz deu certo. Eu não sou formado em nada, só que quando eu era moleque eu comecei a comprar carro no leilão. E aí eu entendi como é que fazia o conceito de comprar carro no leilão, e aí comecei a ganhar muito dinheiro comprando e vendendo carro no leilão. Eu ganhei tanto dinheiro comprando e vendendo carro no leilão que eu tive que comprar um galpão para guardar os carros. E aí ele falou que comprou um galpão para guardar os carros. Só que como ele estava vendendo tanto carro e com esse galpão dele, ele teve que comprar algumas cegonhas para fazer o transporte dos carros para os outros locais. E ele falou que tinha 17 cegonhas, não vou lembrar o tanto de galpão que ele tinha, e tudo que ele foi colocando, ele foi ganhando. E ele achou que ele precisava de mais coisas, ganhar mais dinheiro. Só que no momento que ele falou sobre isso, a gente entendeu, todo mundo do grupo entendeu que não era sobre dinheiro, era por falta de porquê e o que ele realmente gostava de fazer. Porque o dinheiro, ele é ilimitado, né? Então, se você achar que é só dinheiro, você vai querer ganhar sempre mais dinheiro. Só que vai ficar um vazio, porque se você. Algumas pessoas, eu já escutei falando sobre isso, que quando você tem dinheiro é quando você entende que não é sobre dinheiro. E tudo bem, a gente não tem dinheiro, a gente não está nesse patamar ainda, tal. Mas por que eu preciso chegar lá? Porque eu acredito que você vai chegar lá, eu acredito que eu vou chegar lá. Mas por que você vai querer chegar até lá para ter a dor que eles têm? E aí talvez aí vem a depressão, porque achou que era aquilo, batalhou a vida inteira. Vai estar um momento da sua vida que você pode ter muito dinheiro, mas não tem um porquê, não tem um propósito do que você está fazendo. Então essa é a importância daquela pergunta. Será que o que você gosta de fazer hoje?